Paz do Senhor, queridas, tudo bem? Eu venho trazendo para você mais um devocional. Para quem não me conhece, eu me chamo Eliane Bastos e você pode encontrar mais devocionais como este no YouTube, né, no canal da Igreja Metodista Wesleyana em Cachoeira Paulista. Amém? Bem, eu queria orar com você em primeiro lugar, então feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, Senhor, através da ministração da Tua Palavra. E eu peço que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento, Pai, para que possamos aprender nesta oportunidade, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor vem falando para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridas, hoje eu queria compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 13, e nós vamos ler a partir do versículo 7, tá bom? E vamos lá então. 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 7 diz assim: E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, cânticos, harpas, alaúdes, tamborins, com símbolos, com trombetas. Então me parece que era uma grande festa, não é? E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. A Bíblia diz no versículo 11, E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Se você ler essa história um pouquinho atrás, a arca tinha sido roubada pelos filisteus e Davi estava trazendo a arca de volta. E nessa oportunidade, a arca foi colocada em cima de um carro de boi e quem guiava este carro era Uzá e esse outro personagem, Aio, a Bíblia diz. E num determinado momento, no meio daquela festa, daquele barulho, eles estão passando por um trecho em que os bois tropeçam. E Uzá vai com a mão na arca. Eu tenho certeza que você já ouviu essa passagem ou na igreja ou através de outra ministração. O que eu quero compartilhar com você hoje é sobre a atitude de Uzá e a nossa atitude. Quero fazer um paralelo sobre isso. Muitas pessoas podem ler esse texto e pensar, poxa, que fim trágico. Davi, inclusive, se entristece muito, porque Uzá estava carregando, ajudando a transportar essa arca, e, pelo que tudo indica dessa passagem, Uzá tentou ajudar para que essa arca não caísse. No entanto, se nós formos analisar o contexto geral, eles estavam transportando a arca de forma inadequada, não é? Porque Deus já havia dado instruções na sua palavra de como agir perante a arca, porque na arca se manifestava a presença de Deus. Então haviam instruções corretas de como levar, de como transportar, de quem poderia chegar perto, de quem não poderia, de que ela deveria estar coberta. Haviam várias instruções, eu não vou me ater a isso agora. E naquela ocasião, nada disso foi levado em consideração. Eles queriam apenas fazer o transporte, trazer a presença de Deus de volta para a região onde Davi e o povo estavam. Tirar da mão dos filisteus aquela arca. Então, eles não consideraram que o nosso Deus é um Deus que ele nos define, uma forma correta de adorá-lo. Não é da nossa maneira, é da maneira dele. E Uzá, embora com a intenção de não permitir que a arca caísse, ele não reagiu da maneira como Deus gostaria que ele tivesse reagido. Ele estendeu a mão e tocou na arca, sendo que Deus já havia dado a instrução de que ninguém deveria tocá-la. Então Uzá desobedeceu a Deus naquela atitude. E ele serviu de exemplo para todo o povo. Porque a Bíblia diz que entrou tristeza no coração de todo mundo. E a arca não foi levada para o lugar que Davi queria. Ela ficou num lugar chamado Obed-Edom. Ela não foi transportada naquela oportunidade, porque literalmente perdeu a graça,
né? Nossa, como é que a gente vai continuar transportando depois do que aconteceu? E o que a gente traz de análise para a nossa atitude, né? A atitude de usar foi tocar em algo, foi se comprometer diante de Deus, desrespeitando os direcionamentos que Deus havia dado. E na nossa vida, muitas vezes, a gente faz coisas, a gente toca em coisas, a gente define processos, fala com pessoas, sem termos a aprovação de Deus para aquelas ações. E a consequência dessas atitudes, muitas vezes, é a morte, não é? Na nossa vida, às vezes é a morte de sonhos, às vezes é a morte de projetos, porque a gente não teve a consciência de prestar ao Senhor a adoração que lhe é devida. E é engraçado que Uzá morre, mas a Bíblia não relata que filisteus tenham morrido carregando a arca. Pode significar que Deus, ele agiu desta forma com o povo, porque o povo tinha conhecimento de quem era Deus. Os filisteus não, porque os filisteus não adoravam ao Senhor. Na nossa vida não é diferente. Quantas de nós temos o conhecimento da palavra? Quantas de nós já sabemos o que Deus pensa a nosso respeito? E por vezes nós temos atitudes equivocadas que vão trazer consequências para as nossas vidas. Nós precisamos, amados, todos os dias reconhecer a santidade do Senhor, reconhecer o Senhor como Ele é. Ele é santo, Ele é puro, Ele é bom, Ele é amor, Ele é misericordioso, mas Ele também é verdade, Ele é justiça. O que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido de Deus, com as orientações espirituais que nós temos recebido? Nós temos tido uma vida condizente com os ensinamentos da palavra? Nós temos andado em obediência? Né? Nós temos amado o nosso próximo? Nós temos respeitado as orientações que Cristo nos faz? Né? Porque a partir do momento em que Cristo morre por nós e ressuscita, e nós recebemos Ele como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, e aí Ele quer nos conduzir a toda a verdade. Será que nós temos sido conduzidas à verdade? Será que nós estamos abrindo os nossos corações para que o Espírito Santo nos governe? Uzá estava no meio de todo esse rebuliço e ele queria ajudar de alguma forma, mas ele não obedeceu. Nós precisamos andar em obediência. E é isso que eu quero deixar para você no dia de hoje. Vamos andar em obediência. Vamos melhorar a nossa forma de estar na presença do Senhor. Vamos adorá-lo com as nossas ações. Vamos adorá-lo com a nossa maneira de viver. Vamos adorá-lo todos os dias com a maneira como nós nos relacionamos com Ele e com as pessoas. Ele tem nos chamado, amados, nesse período em que nós estamos aparentemente parados, a avançar. E para que a gente avance só diante das Escrituras, só diante daquilo que o Senhor vem nos ensinando todos os dias. Eu deixo para você essa palavra, que em nome de Jesus nós possamos obedecer, nós possamos andar alinhados com as orientações que Deus nos dá, para que nós não venhamos colher consequências desastrosas para a nossa vida e para a nossa família. Se você já conhece essa verdade, assim como o povo que carregava a arca já conhecia as instruções, não vacile diante de Deus. Se você já tem ouvido dessa palavra maravilhosa, que você possa ter o coração cheio de temor e sabedoria de Deus. Não ande como quem não conhece. Não viva como se Jesus Cristo não tivesse morrido e ressuscitado por você. Não viva uma vida sem a consciência de que você precisa tomar uma posição diante de Deus. Amém? Que nós possamos ter experiências com o Senhor, que o nosso coração seja vivificado todos os dias. Que Deus te abençoe.